E aí galera, tudo bem? Meu nome é Eduardo. E aí galera, meu nome é Carlos. A nossa convidada de hoje é a nossa irmã Socorro. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente vai falar sobre crente raiz e crente Nutella. E a primeira pergunta que a gente quer fazer para a senhora é em relação à igreja, né? Vocês que estão vendo aí, prestem atenção. A nossa irmã Socorro ela é muito experiente, já venceu muitas coisas. E gostaria que você falasse um pouquinho sobre a igreja antiga e a igreja atual, né? Você que já venceu esses longos períodos aí, muitas experiências nas igrejas, enfim. Comenta um pouquinho sobre a igreja antiga, a igreja atual. Igreja antiga, igreja atual. Bom, nosso tempo existia um pouco, né, de religiosidade, muita coisa assim, que a gente viveu, que hoje a gente aprendeu bastante, hoje a gente tem uma visão totalmente diferente, né? Claro que os anos se passaram e hoje a gente vê que a igreja, ela desanimou um pouco, né? A igreja que no decorrer dos anos teria que crescer, que avançar, né? Infelizmente ela parou em algumas situações e desanimou na sua caminhada. É isso que a gente vê dessa igreja atual hoje, em comparação da igreja que a gente viveu, né? Claro, com algumas falhas que existia, sim. Mas que era uma igreja que caminhava, sim. Que continuava. A senhora falou sobre isso, né, do tempo, e aí me surgiu uma pergunta aqui. Quanto tempo, mais ou menos, que a senhora tem de evangelho, assim, de caminhada cristã? Eu, Eduardo, nasci no lar evangélico, né? Minha mãe era zeladora de igreja, da igreja presbiteriana em Recife, porque eu não sou daqui, e a gente foi criada no evangelho. Sim. Só que, né, filho de peixinho, peixinho não é. Né? Então, eu tive que ter um encontro com Deus nos meus 17 anos de idade. Eu participava muito de Promifé, de viagens missionárias, mas quando foi nessa viagem com meus 17 anos, Deus me chamou a ter um encontro real com Ele. Porque não era só nascer na igreja e estar na igreja, mas precisava de uma experiência com Deus, né, para continuar a vida com Deus. Então, foi nos meus 17 anos que eu tive esse encontro com Jesus, né, e graças a Deus até hoje eu estou aqui. Não conheço o mundo, não sei experiências do mundo, né, porque nunca fui, mas sempre vivendo uma vida com o Senhor, procurando viver essa vida com o Senhor. Amém. A segunda, no caso a terceira agora, né? Em relação às músicas, né? Primeiro a gente falou sobre igreja, sobre o tempo que a senhora estava, sua caminhada cristã, né? Em relação às músicas, antigamente a senhora enxerga que antigamente as músicas elas eram mais voltadas à adoração do que as músicas de hoje em dia, ou as músicas de hoje em dia elas não se diferenciam muito das antigas? Como que é essa relação? Como que a senhora enxerga as músicas de hoje em dia e as músicas de antigamente? Eu, Eduardo, sou até suspeita, né? Porque vou acabar defendendo meu tempo. Né? Mas eu acho assim, que no tempo nosso, eu acho que as músicas eram mais de adoração, né? Era mais nessa parte espiritual. Hoje, até vendo uma reportagem, um pastor falando sobre isso, que infelizmente hoje a gente vive muitas músicas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Uhum. São músicas que eles próprios fazem, né, da maneira dele, no pensamento deles, mas que na verdade não tem nada a ver com a palavra de Deus, não se baseia na palavra de Deus.
Então, claro que hoje em dia a gente vê muitas pessoas que se dedicam, muitos grupos realmente que têm a unção de Deus, sabe? Grupos que através do louvor têm alcançado pessoas para Jesus, pessoas que têm realmente louvado ao Senhor, que têm alcançado vida. A gente vê isso, não é generalizando, né? Mas que naquele tempo a gente via que existia mais essa coisa de se dedicar mais, trazer mais a unção de Deus, né? E sem contar que a gente vê que às vezes, como a gente vê muito comentário, que às vezes não é em louvor e adoração ao Senhor, mas é um show. Sim. É uma coisa que se apresenta como um show, e isso é triste nos dias de hoje para nós, né? Ver tudo isso. Mas que graças a Deus existem pessoas ainda hoje que são usadas, né? São pessoas que têm a unção de Deus e que através da música têm alcançado pessoas para Jesus. É engraçado que até mesmo essas músicas antigas, né? Muitos de nós hoje jovens, a gente escuta, né, esses louvores antigos, né? Você que tá vendo aí provavelmente gosta também, assim como eu, e não é... o que a Socorro está falando não é menosprezando as músicas de hoje, os louvores, não é nada disso, né? Com certeza. Mas sim, são mais profundas, né? Tem outra pegada, enfim. Sim. E só daqui a 10, 20 anos que também, talvez os louvores de hoje vai marcar uma geração. Com então, certeza. Né, é o tempo que vai dizer isso, né? Com certeza. Muito importante frisar isso. E fazendo outra pergunta, em relação ao comportamento do jovem, né? O que a senhora acha em relação... falando um pouquinho desse tema crente raiz e crente Nutella, o que você acha aí desse comportamento da galera, né? Se antigamente eles aprontavam muito, né? Se eles se dedicavam muito, enfim. Fala um pouquinho, comenta um pouquinho pra gente, que a gente quer saber um pouquinho de como era antigamente, e o que a senhora compara e vê hoje, fala, meu, isso é um absurdo, que a senhora enxerga hoje. Meu Deus, sabe? Comenta um pouquinho. Ok. No nosso tempo, eu não sou tão velha, hein, gente? No nosso tempo, havia mais compromisso, né? Os jovens eram mais voltados para o Senhor, né? Por quê? Porque você vê, o próprio Ministério Peniel foi fundado por jovens. Sim. Né? Foi uma galera que Deus chamou, e que era da Batista, mas que a Batista tradicional não adotava algumas coisas. Sim. E esses jovens decidiram, né, buscar a Deus individualmente. E era muito gostoso, muito bom. Por quê? Porque todo final de semana nós subíamos o monte. Né? Aquela galera, a gente ia para o Monte do Ilhéu, a gente ia lá para o Monte do Bom Retiro, e a gente subia ali meia-noite e só descia às 5 da manhã. Nossa. Mas quando descíamos, era jovem falando em línguas, era pessoas sendo batizadas, né? Sentindo o poder de Deus. Era uma coisa muito gratificante, muito maravilhosa, né? Tinha aquelas experiências, sim, né? Sim. E toda vez que nos reuníamos era para orar, para buscar a Deus, né? Estarmos juntos, e a gente via um compromisso maior. Com isso, os jovens voltados para o Senhor, para buscar a Deus, aqueles com desejo de ir para a obra missionária, aqueles com desejo de trabalhar na igreja, de ir atrás de pessoas. E como vocês sabem, o Ministério Peniel é um ministério que se voltou muito para a área dos drogados, né? E era uma galera que corria atrás, ia buscar, trazia, levava a palavra, e as pessoas se convertiam, esses jovens se convertiam, e esse ministério veio crescer e está no que está hoje. Né? Mas havia um compromisso maior. Hoje em dia a gente vê que os jovens também deu uma desanimada, assim. Acho que de um modo geral, né? Sim, não só, né, aqui, mas de um modo geral, a gente vê a questão das vigílias caiu bastante, né? Tanto para a igreja em geral, como no meio também dos jovens. Né? Hoje é uma dificuldade da gente ir para o monte, passar a noite inteira, ter esse prazer, esse desejo que a gente tinha prazer de ir, de estar no monte, não tinha tempo ruim, né? Desse desejo de oração. E hoje em dia a gente vê, né? Eu sempre falo que às vezes tem essas mini vigílias de 2 horas. Eu sempre falo, para mim não é vigília.
Porque vigília é você entrar meia-noite, 1h da manhã, e ir até as 4 ou 5 da manhã buscando ao Senhor. E é joelho no chão. Porque nós não nos cansávamos. E era no monte onde só era pedra e areia. E nós dobrávamos o joelho. Meu Deus. E buscávamos a Deus com alegria. Tanto é que a recompensa vinha a gente descer cantando, louvando, falando em língua, e aquela coisa maravilhosa. E hoje em dia, que é até uma dificuldade, uma vigília de 2 horas. Né? Vamos fazer uma mini vigília, você pode contar no dedo. Né? Mas seria bom se a gente pudesse voltar esse tempo. Né, de ter esse prazer, essa alegria realmente de estar investindo o nosso tempo em oração para o Senhor, né? O que eu acho é que as gerações elas vão mudando, sim, né? E aí o jovem muda, né? A geração muda, existem aí vários nomes, geração Y, geração Z, né? Então os problemas também eles vão mudando, né? E eu acredito nisso que a senhora falou, né? De que acaba realmente mudando, né? Existe também os pontos positivos e negativos da geração antiga, sim, né? Entre aspas, com respeito, né? E a geração de hoje em dia, né? E aí entrando já nesse assunto que a gente está falando aqui, né? Sobre busca por Deus, a senhora chegou a comentar um pouco nessa última pergunta, mas como que a senhora enxerga hoje em dia, né? Não tem como fugir um pouco disso, né? De hoje em dia, antigamente, não tem como, o tema é sobre isso, né? E a senhora comentou um pouco sobre a busca por Deus, né? Hoje a gente vive tempos muito difíceis, né? Não só por causa de pandemia, não só por causa disso, né? Mas eu acredito, né? Eu por ser jovem, acredito que os problemas, não sei antigamente como é que era, né? Os problemas que o jovem enfrentava, né? Mas hoje em dia eu sei, né? Então, como que a senhora enxerga essa busca, né? A senhora falou que era um pouco diferente, mas por que talvez é diferente, né? Na opinião da senhora, por que é diferente? Que a senhora acha que é diferente? Talvez lá antigamente, como a senhora falou, as vigílias duravam mais, né? E hoje em dia dura menos, né? Os jovens parece que buscam menos. É claro que algumas exceções, né? Não é nada, é 100%, né? Mas por que a senhora acha que essa busca ela é diferente de antigamente para hoje? Eu acho hoje, Eduardo, por mais que seja um lado bom, mas eu acho que uma das coisas que hoje atrapalha muito, não só a vida dos jovens, mas de um todo, é a tecnologia. Esse avanço, a internet, essas coisas todas, prende muito a vida das pessoas. Hoje em dia você vê que as pessoas não conseguem fazer uma organização desse tempo, porque tem algo que prende a vida da pessoa. Eu falo isso a começar pelos meus netos, né, pela família, que a gente vê que isso é uma situação que tem afetado até a vida das famílias. Hoje em dia a gente não tem tempo para se conversar. Mesmo com a pandemia, que tem nos juntado dentro de casa, mas está lá o abençoado celular. Né? Fica ali. Então, eu vejo hoje claro que isso não é uma desculpa, porque eu tenho a minha opinião, né? Que a tecnologia, ela avança, tudo bem, a gente está no século XXI, essa coisa toda, mas eu creio, na minha opinião, que meu Deus é o mesmo. Sim. O meu Deus que me levou a buscar lá naqueles tempos passados, foi o Deus de ontem, de hoje, vai ser eternamente. Sim. Então, eu creio que esse desejo dessa busca, ele pode renascer. Ele pode voltar, a gente pode voltar esse tempo. Mas é necessário a gente ter esse tempo para o Senhor. Eu tenho que ter um tempo de saber que é hora de buscar o Senhor, essa hora, e entender que meu tempo maior de busca é para o meu Senhor, não é para a internet. É isso que tem acontecido. Então, eu acho que o que trouxe, o que ajudou isso hoje, é isso que trouxe esse desânimo, essa situação no meio de um todo, de todas as igrejas, dessa situação do povo estar se voltando para tudo isso e se esquecendo, né? Como você falou, a gente que é antigo, eu continuo ainda nessa posição.
Né? Eu tenho meu tempo com Deus, eu continuo, eu busco, eu tenho meu tempo de ler a palavra. Também entro no celular, tenho o Zap, consulto lá certo, consulto, mas eu não me deixo levar. Sim. Que ele me domine. Porque se deixar, a gente vai o dia inteiro, entra hora, sai hora, e acaba o dia e a gente no celular. E aí o Senhor, que é a parte principal que eu tenho que buscar para que eu possa viver, como você falou, nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Se não for o Senhor por mim, a gente perece. E para o Senhor é independente, Ele diz que Ele é fiel mesmo na minha infidelidade. Mas eu tenho que buscá-lo. Eu tenho que a cada dia me alimentar para que, se eu preciso do alimento, da comida, da água, para me fortalecer e ficar bem, eu preciso do alimento espiritual para suportar o dia mal, porque ele chega, como tem chegado aí. Sim. Mas para isso eu preciso estar fortalecida através da palavra e da oração. Sim. Só comentando um pouco o que a senhora disse, né? Eu fui uma criança que eu cresci no meio dos adultos, né? E aí vai entrar um pouco nesse tema aqui, né? Eu sempre fui uma criança, um adolescente, até hoje um jovem, que sempre quis estar com os mais velhos. Sempre, sempre, sempre. Mesmo dentro da minha casa, dentro da igreja, né? Também cresci dentro da igreja. E eu acho que isso me ajudou um pouco como pessoa, né? Isso talvez tenha me amadurecido um pouco mais, tenha me trazido um pouco mais de, não sei, talvez de responsabilidade, porque eu sou naturalmente curioso, né? Eu enxergo que hoje em dia, algumas pessoas, elas não têm, jovem, né? Falando sobre jovem, talvez não tem muito esse interesse de conhecer, né? Como a senhora falou sobre o celular, hoje tudo está mais fácil, né? A gente entra no Google, a gente pesquisa qualquer coisa, né? E antigamente, né? Não sou velho, mas não tinha tanta essa facilidade. Existia internet, mas não era assim, né? Então eu vivia perguntando as coisas. Eu sempre vivia no meio Tinha situação que eu estava dentro da minha casa e eu queria estar lá no meio dos adultos, né? Da minha mãe, dos meus tios, minha avó, né? E eles tinham que falar: Eduardo, vai brincar, vai ficar com as crianças, né? Você tem que... É o seu momento lá, né? E a gente não pode também pular etapas, com né? certeza. Não pode pular etapas. Mas eu acho que essa curiosidade, talvez essa vontade de querer saber, de conhecer as coisas, me ajudou particularmente um pouco, né? E talvez hoje em dia não exista muito isso, né? Não sei o Carlinhos como é que foi, mas eu vivi isso, né? E eu vejo que isso tem pontos negativos e pontos positivos, né? E aí entra um pouco no que a senhora comentou agora, né? De que é tudo fácil, né? Tudo mais fácil, né? E isso dificulta um pouco, mas facilita de outro lado, né? Então é bem complicado. Só pegando o gancho que a senhora disse em relação à tecnologia, né? Você já iniciou falando. Eu acho que para a galera, a gente está fazendo esse talk show, né? E é bênção, né? Porque a gente está utilizando a rede social para estar entrevistando ela, a gente está comentando um tema aqui. Então, assim, eu penso que, principalmente na adolescência, os adolescentes de hoje, né? E nos jovens, talvez tenha roubado um pouco esse tempo, né? Então, o tempo, que é a moeda praticamente mais preciosa que a gente tem, o tempo é muito precioso hoje em dia, então a gente realmente não está tendo esse equilíbrio. E talvez, né, eu acho que o pessoal, né, as pessoas que são antigas, assim como a senhora, o pessoal que já tem um pouco mais de caminhada aí, já de experiência, talvez não sabe muito lidar com essa tecnologia. E aí, de certa forma, é que nem a senhora disse, né? Eu também já tive várias experiências no monte, então é muito legal isso, né? E às vezes até comento também, a tecnologia é bênção. Tenta incentivar, né? Também. É bênção e tal, mas a gente tem que seguir alguns princípios, sabe? Das pessoas que estão experientes. Né? Exatamente. E é importante a gente ouvir um pouquinho, tá, gente? Exatamente, e é onde que eu quis comentar, né? E já entra na tua experiência também. Então, assim, o que devia ser usado como uma ferramenta, que a tecnologia hoje está, de certa forma, roubando um pouquinho o tempo. Sim. Então é importante a gente ter esse equilíbrio aí. Eu acho que você já deve ter visto, ouvido falar em vários meios aí de comunicações, enfim. Exatamente. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, e é muito difícil lidar hoje em dia com jovens adolescentes, porque a gente tem que se engajar, né, com eles.
mas não deixar a nossa espiritualidade, nosso momento com Deus de lado. Mais uma pergunta agora sobre religiosidade. Para a senhora, como é ver hoje, né, devido a esses longos anos aí, já muito experiente no meio cristão, o que a senhora já viu aí na sua experiência, com os irmãos da sua época, o que o pessoal comentava lá, o que a senhora vê comparando com o de hoje, se é muito diferente, se não é? O pessoal acha que nossa, o pessoal hoje tá demais, mas comenta um pouquinho aí, o que a senhora já viu, o que a senhora acha sobre a religiosidade do nosso meio? Olha, Carlinhos, na verdade, religiosidade nunca saiu de cena. Infelizmente. Infelizmente, né? Desde aquele época de passado e tudo na minha época, até os dias de hoje, infelizmente, ainda existe essa religiosidade. E eu acho que hoje em dia, eu acho um pouco pior. Porque naquele tempo existia uma certa religiosidade de algumas regras, algumas coisas, mas que na verdade às vezes faziam bem. De falar para você, olha, não faça isso, não é por aqui, se é aquela coisa nesse sentido, mas que na verdade se via para nós. Né? E hoje em dia a gente vê, não só na vida dos jovens, né? A gente está tratando de jovens, mas a vida de um todo da igreja, que a religiosidade ela impera, ela está bem clara nisso tudo. Né? De pessoas que se dizem que são e que na verdade não são. De pessoas que estão fazendo todos os sinais, estão seguindo tudo direitinho, mostrando o que é que na verdade não é. Né? Porque a vida com Deus tem que ser de dentro para fora. O meu compromisso tem que ser daqui para fora. A minha transformação, a vida com Deus é mudança de caráter, mudança de direção. E a gente vê que infelizmente não existe isso hoje. Né? São poucos que a gente vê, mas que estão na igreja, que de repente você vê, meu Deus, tem misericórdia. Né? Então, ela existe, sim, naquela minha época existia também a religiosidade, era também um pouco difícil, era muitas igrejas, naquela época a religiosidade era forte também, que existia uma igreja. Vocês, né? só para não cortar, a gente, nós como jovens, a galera tem muitos questionamentos, né, sobre a religiosidade. Não, porque não pode isso, não pode aquilo, né? E por que eu não posso fazer isso, posso fazer aquilo? E na sua época também, quando você era jovem, a senhora tinha esses questionamentos também? A senhora, entre os irmãos lá, as jovens, havia esses debates, esses questionamentos lá? O que tinha na época? Muito pouco, Carlinhos. Pouco? Muito pouco, pelo fato de essa juventude se voltar mais para a parte espiritual. Quer dizer, vocês se dedicavam nessa parte, procuravam obedecer. Sim, né? Pelo fato de a visão, vamos buscar, até às vezes a gente era chamada a atenção pelos pastores por causa disso. Gente, calma, mas era aquele primeiro amor. Sim. É isso, né? Aquele primeiro amor, aquela vontade, vamos lá, vamos buscar e tudo, eu quero estar lá mesmo na presença de Jesus. Então a gente via muito pouco isso. Mas que existia sim, né? Existia uma determinada igreja na nossa época que era tão religiosa que eles tinham uma caderneta para o que você podia fazer e o que você não podia. Tinha que sair com a caderneta e todo lugar que ia, peraí, posso fazer isso? Então vou olhar aqui. Meu Deus. Não, existia isso, né? Para você ver como que era, né? Eu tinha uma amiga que fazia parte da igreja e foi difícil, né? Hoje ela é uma bênção, ela está aí atuando, mas ela sofreu muito por causa disso, né? Então, hoje em dia, também existe, no nosso meio existe essa religiosidade no meio da igreja que é triste, né? Mas que, infelizmente, deveria ser tirada. Hoje o compromisso deveria ser maior. Né? Essas coisas, deixar para lá. Porque é aquilo, quando você falou sobre isso em relação ao questionamento dos jovens, Paulo afirma para nós, muitas coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Né? Então eu tenho que analisar esse texto e viver esse texto.
Ué, eu podia até fazer, mas não me convém, gente. E a mesma... No ambiente que eu estou, Sim, as coisas que eu represento, sim, né, que nós somos embaixadores, então a gente representa cristão, sim, não é muito legal. Isso, com certeza. E a mesma Bíblia Interessante. diz que eu não posso ser escândalo para Exatamente. outros. Eu não posso ser uma pedra de tropeço para outros. Eu tenho que ser luz, eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que ser exemplo a tal ponto de arrastar pessoas através do meu exemplo. É isso que a Bíblia me ensina. Então, é necessário, né, a gente cada dia mudar isso. Buscar mais o Senhor, né? E viver uma vida realmente bem autêntica daquilo que é Jesus. Sermos pequenos cristos aqui na Terra. Agora partindo aqui praticamente para a última pergunta, né? Agora uma visão mais geral, né? Como que a senhora enxerga os jovens de hoje em dia, né? Agora não tanto aqueles lá de trás, né? O que a senhora viveu, mas digamos que a gente aqui, né? O jovem da maneira geral, né? O jovem cristão. Como que a senhora enxerga, né? O que a senhora acha que é bom ou o que precisa melhorar na visão da senhora? Olha, Eduardo, graças a Deus que existe um grupo, existem jovens que têm tido compromisso com Deus. Isso é muito bom. Graças a Deus. Existem jovens que têm se voltado para o Senhor, que têm dedicado as suas vidas, que têm lutado para viver uma vida com Deus, né? Existe um desânimo? Existe. A gente vê não só aqui, várias igrejas com problema na área dos jovens, da falta deles estarem presentes, da falta deles irem, de muitos jovens que desanimaram e voltaram para o mundo também. A gente vê muito comentário sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente sabe que também existem jovens que estão querendo compromisso com Deus, que estão buscando o Senhor, que estão dedicando as suas vidas ao Senhor, que têm lutado para manter esse fogo aceso, né? Jovens que têm lutado por outros, que têm ido atrás de outros para trazer de volta para o Senhor. Então, hoje em dia a gente volta novamente, infelizmente vem a tecnologia de novo aí junto, a gente vê que esse desânimo também faz parte disso. Isso aí também tem um pouquinho, né? Nessa situação, não generalizando, mas tem também. Então, a gente dá graças a Deus. Eu creio que, ao mesmo tempo de tudo isso que a gente está passando, esse tempo de pandemia, é um tempo que Deus tem nos dado, não só para os jovens, mas para a igreja em geral, para a humanidade, de um conserto e de uma volta para Ele, de uma análise da nossa vida, ver aquilo que a gente precisa voltar, aquilo que a gente precisa corrigir e voltar novamente àquele primeiro amor com Jesus, né? Hoje eu ouvi um pastor falando sobre isso. Esse tempo é um tempo onde a gente tem que olhar para dentro de nós e perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu preciso mudar? O que é necessário fazer? E eu tenho certeza, eu tenho convicção disso, como essa entrevista que eu vi, o pastor também falava. Hoje está um tempo onde muitos estão voltando e muitos estão buscando o caminho da oração. Muitos que não dobravam o joelho hoje estão dobrando. Muitos que não iam diante do Senhor pedir misericórdia e compaixão hoje estão indo. Porque estão vendo que se o Senhor não tiver compaixão de nós, nem misericórdia, a gente vai perecer. Sim. A gente vai morrer. Mas graças a Deus pela pandemia. Graças a Deus, porque é através dela que muitos estão se despertando, muitos estão vindo, e eu creio que depois de tudo isso, muitos jovens vão se achegar ao Senhor. Não só muitos jovens, mas a própria igreja de Jesus vai estar vindo, vai estar buscando mesmo, entendendo que a nossa vida é com o Senhor, não tem outro meio, é só o Senhor. Amém. Todo mundo em silêncio. Agora a gente vai passar pelo nosso momento do bate e volta. Para quem não sabe, bate e volta, a gente vai tentar fazer uma pergunta, a gente vai lançar um tema e aí você vai tentar responder uma palavra. Eu sei que dá vontade de a gente falar uma frase, mas a gente vai tentar fazer aqui direitinho. Família.
Amo demais. Livro. Gosto de ler, mas mais a Bíblia. Tecnologia. É bom. Missões. Amo, sou apaixonada. Sempre trabalhei, sempre busquei. Trabalhei com missões fora também. Igreja Sofredora, Missão Portais Abertas e por aí vai. Sou apaixonada. Por último, um sonho. Tenho e estou esperando se concretizar. Porque eu creio nos sonhos. Amém. Amém. A senhora tem alguma consideração final para fazer? Eu só queria, não só para os jovens, mas para a igreja de um todo, porque na verdade, gente, jovens é de 0 a 100 anos. Verdade. Então, Né? fica aí, ó, fica Mas aí. isso, mas para você jovem, né? E lá em 1 João 2,14, parte B do versículo, que diz que jovens, vocês são fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E vocês já venceram o maligno. Então entendam, percebam e vivam a potência que está dentro de vocês. A força que está dentro de vocês. E continue, vão nessa força, porque Deus tem grandes coisas a realizar na vida de cada um de vocês. Amo vocês. Amém. A gente quer, como grupo de jovens, né, grupo Chapado, a gente quer agradecer a presença da senhora, né, a honra de participar aqui dessa entrevista rápida. Amém. E com certeza tudo que a senhora falou, né, a experiência que a senhora tem, agrega muito na nossa igreja, nas nossas vidas como jovem, né? Eu, como já disse, gosto de andar com pessoas mais experientes, né? Então, com certeza a senhora tem muito para ensinar e a gente quer bastante aprender também. Amém. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a senhora. Eu agradeço também a oportunidade, né, em nome de Jesus. Estamos aí, estamos juntos e Amém. misturados. Amém. Então a gente chegamos ao fim de mais uma série de talk shows. A gente... Chegou ao fim da série? Não, pô. Não dá risada não, gente. Vocês estão dando risada? Tô vendo. Então chegamos a mais um... Nossa, mano. Então chegamos a mais um fim. Nossa, mano. Para! Peraí, então chegamos... Para de dar risada, Gabi. Então chegamos ao fim de mais um talk show. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Isso aí. Amém.